E agora nós vamos continuar a aula discutindo a influência cristã sobre os direitos humanos. Na verdade, eu já vou começar pelo final. Não é influência. Os direitos humanos nasceram por causa do cristianismo. A doutrina cristã da imagem de Deus, o imago Dei, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, é a doutrina básica para existir algo como os direitos humanos. A dignidade humana, ela está garantida por essa doutrina. Se você tirar essa raiz cristã do conceito de direitos humanos, não sobra mais nada. Se torna algo sem lógica, algo inviável. A bibliografia para essa aula que eu usei são esses dois livros aqui, A Ideia dos Direitos Naturais e o livro Justiça, Certo e Errado, do Nicholas Wolterstorff, um filósofo cristão. Nesses livros eles deixam claro que a criação, o relato da criação do Gênesis, a doutrina do imago Dei, foi a origem do conceito de direitos humanos, a origem histórica desse conceito no Ocidente. E nesses livros eles relatam, especialmente esse aqui, que há uma guerra de narrativas. Todo mundo quer reclamar a paternidade dos direitos humanos, ou seja, é uma coisa que é bonita e deu certo, então agora não. O pai dos direitos humanos é o iluminismo, o pai dos direitos humanos é a Revolução Francesa, o pai dos direitos humanos é o Renascimento, é o humanismo secular, é o liberalismo. Todo mundo quer ser pai do filho bonito, entendeu? Mas eu vou te mostrar a paternidade cristã do conceito de direitos humanos. Teve agora o aniversário dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, e eu acompanhei isso aí, eu me interesso muito por esse assunto. No site da ONU você vai ver o histórico lá, até menciona uma coisa ou outra, mas é como se o conceito de direitos humanos tivesse brotado do nada, assim. Surgiu, ex nihilo, e alguns autores até atribuem, como eu falei aí, à Revolução Francesa, o surgimento dos direitos humanos, a sangrenta Revolução Francesa. Então vamos começar. Primeiro, eu vou pular a parte bíblica, porque isso a gente já viu em outras aulas, certo? A antropologia, o que é o homem, de acordo com a cosmovisão cristã. Bom, se você tem uma cosmovisão que fala que o homem é um verme que evoluiu, ou é um acidente, fruto de mutação por acaso, seleção natural, pressão ambiental, bom, que dignidade tem um cidadão assim? Se você tem uma cosmovisão que fala, não, o homem é a imagem e semelhança de Deus, criado segundo o Criador. Veja, uma origem superior, uma origem inferior. Qual das duas cosmovisões você acha que vai facilitar o surgimento dos direitos humanos? Essa aqui, como os historiadores muitos querem dizer, é improvável, né, amigo? Não faz nem sentido. A igualdade essencial dos seres humanos remonta à criação. Essa é uma doutrina básica e muito importante. Consequência histórica disso, desde o começo da igreja, no Império Romano, os cristãos influenciaram, para o bem, né? O fim do infanticídio era muito comum no Império Romano, o abandono de crianças. Eles se tornaram o grupo que mais adotava crianças abandonadas no Império Romano. A prática da pedofilia foi reduzida drasticamente conforme o cristianismo ia aumentando. Eles restauraram o status do casamento, já falei disso aqui na aula sobre as mulheres. A prática da hospitalidade, dar guarida, dar lugar para quem estava viajando e tal. Pesquisa a história da hotelaria. O cristianismo está na origem da hotelaria, meu amigo. Essa prática de que o sujeito está viajando, precisa de um lugar para ficar, os cristãos davam lugar, davam hospedagem. Por quê? Lembra da história de Jesus, nasceu numa manjedoura lá, no estábulo, porque não tinha mais lugar. Então os cristãos cuidavam dos pobres, eles cuidavam dos presos, eles pagavam fiança de quem era preso injustamente, eles compravam a liberdade de escravos, tudo no Império Romano. Ou seja, essa prática cristã foi criando uma consciência de que o ser humano ele tem uma dignidade e que, independente da origem dele, do status social, se é homem ou mulher, se é servo ou livre, ele merece ser bem tratado e ser respeitado. Tá vendo esse livro aqui, ó? Livro dos Mártires, de John Foxe. É uma fonte histórica, um livro muito importante, escrito no século XVII, se não me engano. Esse livro aqui, ele conta várias histórias de como os cristãos eram perseguidos. Então, quando você ouve falar que os cristãos perseguiram, mataram, Inquisição, lembre-se, cristãos perseguiram cristãos. Na Inquisição, eram cristãos
torturando e matando outros cristãos. Então, ao longo da história, o cristianismo ele foi meio ambíguo. E você que é protestante e adventista, que é descendente da reforma radical, você faz parte da ala cristã que só foi perseguida. Todo mundo queria te matar. Então, nesse livro ele conta várias histórias, e uma dessas histórias é de como que um cristão chamado Telêmaco, no século V, conseguiu acabar com a luta de gladiadores. Era uma prática comum no Império Romano colocar os gladiadores para brigar, e esse sujeito, Telêmaco, ele tinha ido a Roma numa viagem, na época do Natal, no período do Natal. E aí ele entrou na arena, viu a luta dos gladiadores, eles se matando lá, e ele pulou na arena e ele começou a dar de dedo na cara dos lutadores, falando que absurdo, vocês vão se matar para a diversão dessas pessoas, etc e tal. E o que aconteceu é que ele foi golpeado por um dos gladiadores, meteu uma espada nele, e a multidão que estava lá na plateia começou até a jogar coisa nele, jogar pedra nele. E ele morreu. E a morte dele impressionou o imperador da época. E o imperador, eu vou colocar o nome aí, mas eu acho que é Honório. E ele ficou tão impressionado com a morte desse homem que ele proibiu as lutas de gladiadores. E isso gerou um movimento que se espalhou e aí acabaram-se as lutas de gladiadores. Percebe? O cristianismo ele motiva ações, ele motiva atitudes que repercutem na sociedade inteira. Além disso, os reformadores anabatistas, os radicais, já te falei deles em outras aulas. Não temos tempo aqui, mas você precisa conhecer os anabatistas. Tá vendo aqui? Essa mulher vai ser queimada, ela é uma anabatista. O que eles defendiam? A separação da igreja e do Estado. Igreja e Estado não podem se misturar. Religião e política podem se misturar. Você não precisa votar como um ateu. Religião e política se misturam, sim, senhor. O que não se mistura é igreja e Estado. Essa separação, quem defendia e quem começou a defender foram os anabatistas, os reformadores radicais. Então você que fica lendo aí nas redes sociais, o Estado laico e tal, essa galera nem sabe, mas eles estão defendendo um conceito que surgiu com esses crentes aí. Além disso, eles eram pacifistas, defendiam a igualdade de gênero, o abolicionismo, a não violência, eles eram contra a pena de morte. Então, é desse grupo que vem os Quakers. Lembra dos Quakers, das aulas sobre as mulheres, o feminismo? Os Quakers, que são um grupo muito progressista e revolucionário, socialmente falando, são dessa ala radical da reforma. Eles defendem tudo isso também. E a gente está falando de século XVII, século XVI e XVII, nem sonhava existir esses movimentos contemporâneos aí. E essa galera era motivada pela Bíblia e não por ideologias seculares. Pai, eu tive uma ideia de introdução, eu mostrei as leis esquisitas que eu achei aqui. Daí eu falei, mas daí no final eu vou falar. Depois que eu ler todas as leis, algumas leis esquisitas daqui, eu vou falar. E isso são leis de hoje em dia. Imagina naquela época. Imagina naquela época. Um dos documentos mais importantes na história do desenvolvimento dos direitos humanos é a Magna Carta. A Magna Carta é um documento essencial. A origem das constituições, das democracias, tudo passam pela Magna Carta, né, Nina? É. E qual que é a importância desse documento? Você conhece? Eu conheço. Ah. Lá na Inglaterra, era na Inglaterra, né? Chega mais pra cá. Tinha um rei, tinha um homem chamado João e ele ia virar rei. Sim. Só que quando ele virou rei, ele achou que podia ter tudo só porque governava. Ele queria mandar em tudo. Ele pegava as riquezas do povo mesmo sem poder, ele prendia o povo dele. E todo mundo estava lá oprimido até que um homem fez uma carta e enviou para ele. E essa carta eram liberdades para o povo. Ele prendia as pessoas? Ele no sentido de chamar os guardas, prender essa pessoa, mesmo sem ter um motivo. E aí fizeram essa carta e fizeram o rei assinar. Sim, só que essas leis eram muito estranhas. Eram leis absurdas. Eram leis bem esquisitas, como por exemplo, não ser preso sem motivo, o rei não pode pegar o seu cavalo só porque ele quis, não pegar suas riquezas porque ele quis,
E se você lesse a Magna Carta, quem consegue traduzir ia morrer de rir quando soubesse o que eram as leis. Muito absurdas, né? Sim, e eu trouxe até algumas leis absurdas só de hoje em dia, viu? Leis absurdas de hoje? De hoje em dia. Então lê aí pra galera, algumas. Lê tudo não, senão não dá tempo. Quais você... Escolhe aí qualquer uma, vai. Você Eu vou sabia? escolher algumas. Você sabia que na França é proibido beijar alguém no metrô? E na Alemanha uma almofada pode ser considerada uma arma passiva. Ave Maria. Nossa, esse aqui é absurdo. É. Na Inglaterra, olha de onde veio a Magna Carta. A lei autoriza as vendedoras a fazerem topless em Liverpool. Mas somente em lojas de peixes. Cita só mais duas. Em Ottawa, né, no Canadá, a lei proíbe chupar picolé atrás do banco aos domingos. É proibido chupar picolé atrás do banco ao domingo. Sim. Na Tailândia, esse é meio justo e injusto ao mesmo tempo. Existe uma multa de R$600 para aqueles que jogam chiclete no chão. E se a pessoa não pagar, ela será presa. Naquela época tinha umas leis piores do que essa, né? Sim. Por isso que a Magna Carta é famosa. E em Atlanta, Estados Unidos da América, é proibido amarrar uma girafa em um poste de luz. Beleza. Um cachorro. Obrigado, Nina. Você nada. sabe muito sobre a Magna Carta. Dá um tchau. Por que você sabe sobre essas coisas? Onde você aprendeu? Com uma série educativa que apareceu isso. Legal. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Obrigado. Então, essa é a Magna Carta. A Magna Carta foi escrita por Stephen Langton. O Stephen Langton, o que não vão te falar é que ele era um arcebispo da igreja. Tá vendo aí? Ele, inclusive, foi o homem que dividiu a Bíblia em capítulos. O texto bíblico era corrido assim, e o Stephen Langton foi o cara que dividiu em capítulos. O que eu não li para você é que essa Magna Carta começa com: prometemos diante de Deus. Ela limita o poder do governo, como a Nina falou, estabelece direitos, garante o direito à propriedade, garante que a gente não vai ter impostos excessivos, liberdade de ir e vir. E no final fala que tudo isso é para a honra de Deus e bem do reino. Ou seja, esses direitos básicos já vinham sendo conquistados por inspiração cristã. A Magna Carta é um documento extremamente importante. Outro exemplo histórico que eu quero trazer para você é o Antônio de Montesinos. Ele era um frade dominicano e ele fez um sermão em defesa dos índios. Ele ficou famoso por defender os índios. E ele pregava diante de autoridades, né? E esse sermão famoso dele, ele pregou diante das autoridades militares, até o filho do Cristóvão Colombo estava no dia, e ele falou o seguinte: todos vós estáis em pecado mortal, nele viveis e nele morrereis, devido à crueldade e tiranias que usais com essas gentes inocentes. Então, é padrão a gente falar que o cristianismo colonizou, massacrou os índios, etc e tal. Gente, uma ala de cristãos fez isso. Outra ala de cristãos denunciava isso e combatia isso. Se você considera uma ala como representante do cristianismo, por que você não considera a outra ala também como representante do cristianismo? Entende o que eu estou falando? Um caso clássico é o Bartolomeu de Las Casas. Ele é conhecido internacionalmente, historicamente, você estudou sobre ele no ensino médio, por defender os índios e passar a vida denunciando o genocídio e etc e tal. O que não te contam, ou que omitem, é que ele era um cristão. Ele chegou a ser bispo da igreja. Então, se você acusa o cristianismo, o traficante de escravos era cristão, tá vendo aí o cristianismo? O dono da fazenda era cristão e batia e escravizava, tá vendo o cristianismo? E como é que você sabe disso? Bom, eu li no livro do Bartolomeu de Las Casas. Bom, ele era cristão. E por que você não considera ele também como cristianismo? Percebe a injustiça? Eu considero o dono de escravos, o traficante de escravos, como cristianismo, mas não considero Bartolomeu de Las Casas como cristianismo. Outro nome muito importante no desenvolvimento do conceito de direitos humanos é o Hugo Grotius, ou Hugo Grotius, não sei como é que você aprendeu na escola. No século XVII, ele escreveu, publicou O Direito da Guerra e da Paz, um documento que estabeleceu Deus como a fonte do direito natural. Ele está nos livros de história, mas o que não é muito contado sobre o Hugo Grotius é que ele era um profundo estudante da Bíblia, um apologeta cristão, ele defendia as doutrinas cristãs e se dedicava muito ao estudo da teologia.
O documento Bill of Rights, uma declaração inglesa de direitos, né, século XVII, ele também é um documento de inspiração cristã, ele fala no Deus Todo-Poderoso, denuncia atentados contra a religião, os direitos e as liberdades. Então, esses antecedentes, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando os direitos humanos e estou analisando o DNA, para saber quem é o pai. Eu estou te mostrando aqui a cadeia genética dos direitos humanos. Passa por documentos e pessoas com profunda inspiração cristã. Como, por exemplo, a Declaração de Fé da Igreja Batista, no século XVII. Essa Declaração de Fé Batista, são 100 artigos, diz que Deus criou todos os homens de acordo com a sua imagem, Imago Dei, lembra? E diz que os magistrados não devem forçar ou obrigar os homens a esta ou aquela forma de religião ou doutrina, mas deixar a religião cristã livre, à consciência de todo homem. De fato, em alguns lugares você era obrigado a ser cristão. Então os batistas se levantaram no século XVII, 1612. Não existia ONU, não existia nenhum desses movimentos aí. Eles se levantaram e falaram, não, ninguém deve ser obrigado a seguir religião nenhuma. Liberdade religiosa é um dos direitos humanos. Em 1776, lá no estado da Virgínia, Estados Unidos, a Declaração de Direitos do Estado diz que a religião ou os deveres que temos para com o nosso Criador, são cristãos falando, e a maneira de cumpri-los somente podem reger-se pela razão e pela convicção, não pela força e nem pela violência. Liberdade religiosa é um direito humano. Isso não surgiu lá na Revolução Francesa, meu amigo. 1776. Esse documento é importante para você saber, porque ele é um dos primeiros documentos que garantem a liberdade de imprensa livre, o julgamento justo, amplo direito de defesa e proíbe o castigo físico, incentiva o cidadão a praticar a tolerância cristã, o amor à caridade uns com os outros. Está no DNA da Declaração dos Direitos Humanos ou não? A gente encontra também no histórico a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Todos os homens são iguais, porque Deus os dotou com os mesmos direitos. Está escrito lá. A declaração menciona Deus e fala da igualdade de direitos. Está recorrendo a que doutrina aqui? Imago Dei, a criação. A gente foi criado por Deus iguais, a imagem e semelhança de Deus. A Constituição Americana também, 1787. E eu cito outro documento aqui, a Declaração dos Direitos de 1791. Os dois documentos garantem liberdade religiosa. O Congresso não vai legislar no sentido de estabelecer uma religião. Separação igreja e Estado. Herança da reforma protestante radical. Nem proibindo o livre exercício de uma, nem cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa. Tá vendo aqui? Liberdade de imprensa? Você pode publicar as coisas. Escreva o seu livro e publique. E além desses documentos históricos, eu vou trazer aqui rapidamente alguns exemplos de pessoas, indivíduos históricos. Né? Amy Carmichael, por exemplo, foi uma missionária irlandesa cristã. Na Índia, onde ela trabalhava, as crianças eram utilizadas na prostituição. Prostituição infantil era normal, comum. O que ela fazia? Ela comprava, ela resgatava as crianças e as adotava. Então ela chegava lá, até hoje na Índia tem esse problema. Os missionários cristãos que trabalham lá ainda contam isso. Ela chegava lá no cafetão, o proprietário das crianças, das meninas, especialmente meninas, e ela pagava e falava, não, eu vou adotar. E ela chegou a adotar, durante a vida dela, mais de 1.000 crianças foram salvas pela Amy Carmichael. Ela começou ali um movimento de pressão internacional que acabou com a aprovação da lei proibindo a prostituição infantil na Índia em 1948. Qual que era a motivação da Amy? Ideologia? Não. A motivação dela era o evangelho. A motivação principal, ela mesma fala, foi a ordem de Jesus para cuidar dos meus pequeninos. Você sabia que a Cruz Vermelha é fruto de esforço cristão? Tá aqui o cara que fundou. Jean-Henri Dunant, ele fundou a Cruz Vermelha, ele viu as injustiças das guerras, as coisas absurdas que aconteciam, e ele pediu, vamos botar ordem aqui? Vocês podem brigar à vontade, mas me autorizem a atender os feridos, os sobreviventes. Ele foi o primeiro ganhador do Nobel da Paz, e ele era um cristão presbiteriano, calvinista, protestante, né? E na base da sua preocupação estava, adivinha o quê? A doutrina da Imago Dei. Eu não quero saber se é o exército A ou o exército B. Eu quero ajudar os feridos, aqueles que estão sofrendo. Porque naqueles feridos está preservada a imagem de Deus, mesmo com o pecado.
Você já ouviu falar do movimento antimanicomial? Acabar com esses manicômios aí, depósitos de gente com problemas mentais, né? A Dorothea Dix é sempre citada como um grande nome que começou esse movimento. O detalhe é que ela era cristã, uma cristã unitarista. O movimento de reforma das prisões, você vê a galera aí que se empolga com a leitura de Foucault, Foucault gosta disso aí, né? Tudo é prisão para ele. No século XIX já tinha um movimento de reforma das prisões. Inclusive, o primeiro presídio, digamos, humanitário, foi fruto de esforço desse movimento, de homens cristãos. E eu quero ler para você uma citação desse livro, tá vendo aqui, ó, sobre o movimento da reforma das prisões. A preocupação com a vida religiosa dos prisioneiros motivou grande parte do movimento de reforma penitenciária do século XIX, instigado por homens e mulheres de fé cristã como resultado de sua preocupação com os marginalizados pela sociedade. Então o movimento começou por causa da convicção cristã daquelas pessoas. Um monte de gente presa lá, tratada de qualquer jeito. Os cristãos falaram, não pode. Jesus falou lá em Mateus 25, dá uma olhada lá. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Então os cristãos, desde o começo, já te mostrei lá no começo do cristianismo, eles atuavam nas prisões, em benefício dos que estavam presos. E hoje a religião continua no centro do envolvimento dos reformistas no sistema de justiça criminal em vários níveis. Gente, não precisa ir muito longe. Vai em qualquer presídio aqui no Brasil, qualquer um. Vai no final de semana lá, o que você vai ver lá? As famílias dos presos e um monte de crente. É isso que você vai ver. E especialmente pentecostais. Você vai ver lá o pessoal da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais, neopentecostais. Vai aqui, a gente já cansou de ir com a irmã Ruth, aqui de Maringá, visitar os presídios. E essa galera não fica postando nas redes sociais. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Cuidado quando você usa as suas redes sociais para criticar a igreja que não faz nada, esses cristãos que só fazem isso. Veja, talvez seja desconhecimento da sua parte. Então, talvez a sua crítica seja fruto de ignorância. Desculpa. Tem muita gente fazendo. Agora, enquanto você está vendo essa aula, tem gente lá na Índia, tem gente lá na China, tem gente nos morros agora, na Cracolândia. Se você for agora, você vai encontrar um grupo da Igreja Batista lá. Você vai encontrar gente agora alimentando moradores de rua, tirando gente do vício, do crack, nas comunidades terapêuticas e tudo mais. Então, maneira um pouco na crítica, tá? Talvez você devesse criticar mais olhando no espelho. Então, para resumir, para chegar no final, gente, muita coisa relacionada aos direitos humanos é fruto de esforço cristão. Por exemplo, talvez você não saiba, mas a Anistia Internacional é fruto de esforço Quaker. Eric Baker, um dos fundadores da Anistia Internacional. Talvez você não saiba, mas o Greenpeace, até a ecologia, que não tem nada a ver aqui, é fruto de esforço Quaker. Os Quakers, daquele da aveia mesmo. Volta lá na aula sobre as mulheres. Se você não viu, você não pode morrer sem ver essa aula, meu amigo. A maior instituição do mundo de pastoral carcerária foi fundada pelo Charles Colson, esse cara que está aqui, ó. Ele foi um homem envolvido com política, ele foi preso até. E aí ele desenvolveu esse trabalho com os presos. Prison Fellowship Internacional é um órgão que dá consultoria à ONU. E aí eu encerro refletindo com você no seguinte. Muitos historiadores, muitos sociólogos, etc., colocam na conta da Revolução Francesa a origem dos direitos humanos. E eu estou te mostrando aqui que não. O DNA dos direitos humanos tem muito do cristianismo. Obviamente que o cristianismo não foi a única fonte. Eu admito isso. Não estou dizendo para você que nosso cristianismo é perfeito e não. Várias contribuições vieram de outras fontes, mas o cristianismo foi a principal, inegável. E a Revolução Francesa? Então eu tenho duas dicas para você. A primeira delas, leia o capítulo sobre a Revolução Francesa no livro O Grande Conflito. Leia a descrição que Ellen White faz da Revolução Francesa ali. Segunda dica, estude a história da Revolução Francesa, a história de Marie Gouze,
O nome fictício dela, o nome pelo qual ela se tornou famosa, era Olympe de Gouges. Ela, inclusive, é celebrada pelo movimento feminista, porque o que ela fez? A Revolução Francesa, 1789, 1790, por ali, ela fez a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ok, isso você aprendeu na escola, todo mundo sabe. E é por isso que a Revolução Francesa ganha o crédito dos direitos humanos. E ninguém lembra de agradecer aos cristãos e toda essa galera que eu falei antes aí. O que pouca gente sabe é que essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão era do homem, macho, do homem mesmo. E era do cidadão, não da cidadã. Então a Marie Gouze, Olympe de Gouges, ela escreveu uma paródia. Ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela escreveu como um protesto à declaração machista lá da Revolução, né? Mas, como a Olympe de Gouges era girondina, ela foi guilhotinada pelos revolucionários jacobinos. Tá bom para você, não? Parece que desde aquela época, os revolucionários sacrificavam mulheres no altar da ideologia. O movimento e a ideologia estavam acima da vida de uma mulher. Fica aí uma dívida histórica para você, que vê muita vantagem na Revolução Francesa. Uma feminista revolucionária foi guilhotinada por revolucionários por discordar, por divergências ideológicas. E vamos admitir que isso acontece até hoje, né? Eu encerro recomendando para você essa obra e as obras todas do Rodney Stark, que eu gosto muito. Tem que ler com filtro, obviamente, e ele parece que não gosta muito do protestantismo, mas ele é um sociólogo da religião e as obras dele são mais que necessárias para uma geração que aprendeu a desprezar a sua herança cristã, uma geração que foi adestrada a supervalorizar os feitos humanistas seculares. As obras do Stark, especialmente esse livro aí, mostram com prova documental como tudo isso que eu te falei, como que o cristianismo favoreceu pobres, mulheres, escravos, crianças, a educação, saúde, hospitais, surgimento dos hospitais, surgimento da ciência moderna e do conceito de direitos humanos também. O cristianismo, entre aspas, contaminou o Ocidente com a ideia revolucionária de que a misericórdia é uma virtude universal e de que o homem tem dignidade por ser a imagem e semelhança de Deus. Eu oriento você a reavaliar o que você tem pensado do cristianismo. A gente precisa ser honesto, tem autocrítica a se fazer, com certeza. Mas você não pode passar a vida inteira depreciando esse movimento tão lindo e tão poderoso que tanto bem fez para a história da civilização ocidental. Pense nessas coisas, que Deus te abençoe e até a próxima.